Legal. Bom dia, tudo bem? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de vir conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é o tema de geração de dados e genética, né? Então, eu vou seguir a palestra, espero que eu consiga fazer isso num tempo hábil, a ponto de a gente poder conversar depois, porque o mais rico é a gente conseguir conversar. Então, vamos seguindo. Opa, opa, peraí. Então, a primeira questão é o que é Big Data, né? Esse é um termo que está bastante em voga e eu acho que a gente tem uma ideia de que há uma quantidade imensa de dados. Mas a ideia não é só que ele seja grande, né? Quantidade grande de dados, mas é que ele é rápido e complexo, o que fica difícil de eu conseguir processar por meios tradicionais. Né? Então, a gente tem, quando a gente tem uma calculadora, por exemplo, ela vai lá e faz uma conta muito mais rápido do que a minha cabeça, porque ela tem programado dentro dela uma série de regras em que ela consegue devolver aquele resultado de forma muito rápida. Quando a gente está falando em Big Data, isso toma uma proporção que não basta ter uma série de regras, né? A série de regras não vai resolver esse problema. Então, a gente pode pensar da seguinte forma, para vocês terem uma noção em termos de quantidade de dados, né? Então, se você pensar em um único minuto, eu tenho 277.777 stories postados no Instagram e 188 milhões de e-mails enviados em um minuto. Então, ter uma infraestrutura e uma matemática que seja capaz de analisar tudo isso, né, é extremamente relevante. E hoje, quando a gente está falando de genômica, a gente vai ver ela mais para frente, a gente vai entrar aqui nesse grande volume de dados. Então, o Big Data, ele foi inicialmente computado como uma nova área que tem os 3 Vs, né? Então, grande volume, uma grande variedade de dados e uma grande velocidade. Então, a gente saiu de um mundo que o disquetezinho lá tinha alguns megas para um mundo de petabytes. Né? A gente tem, antes trabalhava num arquivo de documento, hoje tem mídia social, vídeo, dados de celular, uma porção de outros tipos de dados que a gente pode lidar com isso. Né? E a velocidade. E hoje é em tempo real. Então, se você posta alguma coisa no Facebook e não sai imediatamente na hora, você já fica com raiva. Mas a questão é o que está por trás para que tudo isso possa acontecer. Né? Então, o termo Big Data iniciou mais ou menos em 2000, esse conceito dos 3 Vs, e aí os Vs vão aumentando. Então, agora já passou pelo 4 Vs, em que foi adicionado a parte de veracidade, uns 5 Vs em que foi adicionada a parte de valor, e agora a gente já está em 7 Vs, que é a visualização e a viralidade. E eu imagino que deve ter ainda muitas palavras que comecem com V, que possam exprimir o que é Big Data. Mas a grande questão é um volume muito grande, que você tem que lidar com esse volume, com essa diversidade e de forma rápida, ágil. Né? Então, como que a gente guarda, principalmente aqui, assim, ia ser muito difícil eu conseguir entrar em todos os preâmbulos do que é Big Data, mas eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais para que a gente entenda a dimensão do que é isso. Como guarda e como processa. Né? Então, quando a gente pensa no nosso computador de mesa, a gente pensa como se fosse uma geladeira cheia de garrafinhas de água. Então, eu consigo abrir aquilo, né, e visualizar onde estão as minhas coisas, onde estão todas as minhas garrafinhas. Depois, a gente pensando no nosso computador de mesa, a gente passa para um conceito de data warehouse, que é onde eu vou guardar uma quantidade enorme de dados que são extremamente diversos e que não tenho mais a capacidade de visualizá-los todos à minha disposição. Então, é como se fosse um grande depósito de galões de água. Então, é diferente quando você abre a geladeira e vê tudo ali, você consegue enxergar. Quando você está num depósito, só com alguns direcionamentos você consegue enxergar o que você precisa.
né? Você não vê, não tem uma noção muito clara do que é o todo, mas você tem uma estrutura muito bem feita para você ir buscando cada uma dessas respostas. Então, aquelas coisas que a gente geralmente faz com as pastas, essa é a versão final, essa é a versão que é mesmo final, olhe esta versão. Isso não pode acontecer dentro de um data warehouse, senão a gente se perde, né? Porque a quantidade de dados é muito grande. E passa também, depois, a um conceito de data lake. Então, é como se eu tivesse um lago em que todos aqueles dados estão na sua forma mais bruta possível e eu vou extrair daquele lugar o que eu preciso para fazer o processamento na hora e retorno para o lugar anterior. Então, essa visão da água, para mim, é uma visão muito clara de como que os dados estão sendo trabalhados. Hoje, quando a gente fala em Big Data, a gente está falando nesse cenário aqui, principalmente, cenário de Data Lake, em que é possível receber todos os dados em suas formas brutas e eles são utilizáveis por ferramentas que não são ferramentas de catalogação e visualização como a gente conhece, como a gente está acostumado. Tá? Então, são ferramentas que são determinadas por modelos matemáticos e por formas de guardar que são diferentes daquelas que a gente está acostumado. E o processamento? Né? Se você pensar que o homem pisou na Lua com um computador, com uma memória RAM equivalente a 32 KB e um celular comum tem 3 GB de memória RAM, você começa a entender a força desse processamento, né? Então, para fazer as contas que levou o homem a pisar na Lua, bastou um computador de 32 KB. Hoje, para você mexer no seu WhatsApp, eu preciso de um celular que tenha uma potência infinitamente maior do que essa, para eu conseguir fazer coisas simples, né? E aí você tem um avanço tão grande dessa forma de processamento que tem situações que eu consigo subir para um 3 TB de RAM. Então, esse computador da HP é um computador que eu consigo subir essa RAM a ponto de eu ter uma quantidade absurda de processamento. Hoje, quando a gente está falando em cloud, em situações que estão dentro de uma instância da Amazon, da Microsoft ou da Google, é quase como se fosse infinito, né? Porque eu consigo paralelizar as minhas tarefas, então eu consigo mandar de forma que as tarefas sejam feitas como se fossem máquinas diferentes e cada uma dessas máquinas equipada com uma quantidade enorme de memória RAM. Então, a minha capacidade de processamento, como a gente fala em processamento elástico, ela é quase infinita. Basta que eu tenha o conhecimento matemático para conseguir dividir e puxar as informações que eu necessito naquela situação, tá? Então, enfim, essa é um resumo, mais ou menos, do que a gente enfrenta em questão de Big Data, né? Que eu preciso do armazenamento que seja robusto e flexível, que eu tenha interoperabilidade, ou seja, o dado pode ser lido por diversas frentes e ele vai ser o mesmo dado, né? Então, não adianta nada se eu tiver, por exemplo, um DNA sequenciado numa plataforma que não é compatível com a leitura de uma outra plataforma e eu não consigo comparar os dados. Então, eles têm que ser comparáveis, né? Tem flexibilidade no processamento. Se eu precisar de muita memória RAM, se eu precisar de um computador muito potente para fazer algum processamento que seja muito difícil, então eu tenho essa capacidade. E modelos matemáticos que consigam fazer essa análise ser robusta e ter essa interação entre as áreas, né? Então, para vocês terem uma ideia, mesmo com essa velocidade que a gente tem de desenvolvimento da tecnologia, mesmo com essa flexibilidade de processamento que a gente tem em processamento em nuvem, ainda existem coisas que são computacionalmente tão pesadas que não são possíveis de serem feitas, né? Um dos exemplos é a comparação de genomas com ressonância magnética, por os voxels, por exemplo, de uma ressonância magnética. Então, essa comparação, ela ainda é computacionalmente tão pesada que não tem máquina para conseguir fazer. A gente espera que um dia a computação quântica resolva isso, mas
nesse momento ainda não tem essa solução, né? Então, para a gente ter uma ideia, eu sei que a gente está num simpósio de genética, né? E a gente fala em genética, em DNA, mas agora a gente está vivendo a Revolução 4.0 e a gente não tem como escapar disso, né? Em que empresas como a Oracle, que é uma empresa que já nitidamente é uma empresa de dados, de software, entra no mundo da medicina de precisão, né? E eu tenho esse quote aqui do vice-presidente Andy, dizendo que a medicina de precisão é crítica para o avanço da medicina e que o seu sucesso depende de tecnologia para que consiga manejar esse alto volume de dados. Então, a mesma medicina, ela não é mais estritamente humana, né? Então, o médico vai e faz a consulta e faz o raciocínio e dá a conduta. Esse mundo isso vai mudar. Isso a gente vai ter que se adaptar e mudar e deixar com que as ferramentas de máquina possam intervir e ajudar nesse processamento, né? E a frase do Jack Lewis que eu gosto muito, que é da UPS, é uma empresa de entregas, né? Não sei se muitos conhecem, mas é uma empresa americana de entregas. E eles têm um arcabouço de tecnologia tão grande que os caminhões são divididos nas melhores rotas e não existe conversão à esquerda. Então, a conversão à esquerda ela é sempre mais demorada e com maior riscos de acidente do que sempre mandar o seu caminhão virar à direita, né? Então, eles que desenvolveram essa questão do virar à direita. Mas o que me comove nessa opinião dele é que, então, ele saiu de uma empresa de caminhões que tinha tecnologia e passou a ser uma empresa de tecnologia que tem caminhões. Então, a gente pode imaginar que na saúde, e principalmente na genética, isso vai acontecer, né? A tecnologia vai estar na frente e a gente vai usar, vai principalmente ser de tecnologia para conseguir ter as nossas respostas, né? Então, por que genômica é um Big Data? Se você imaginar que no genoma a gente tem uma base que é mais ou menos um byte. Alguns na literatura dizem que 4 bases equivalem a um byte. Mas, independente disso, a gente tem 6 bilhões de bases no genoma, né? E aqui eu nem vou entrar em detalhes de painéis e exomas, porque se a gente conseguir fazer o raciocínio com o genoma, ele é aplicável aos outros numa quantidade menor de dados, né? Então, o genoma humano tem 6 bilhões de bases, mais 6 bilhões de bases que são processadas para serem lidas em sequenciamento de nova geração. O que significa que cada genoma, numa cobertura de 30 vezes, que é uma cobertura aceitável, mas não é muito grande, ocupa, em termos de dados brutos, em torno de 100 a 120 gigabases. Então, um genoma só tem essa ocupação dentro de um sistema, né? Se a gente for pensar em câncer, em que eu tenho que ter essa profundidade muito maior, coisa de 1000 vezes, então eu multiplico esse número proporcionalmente, né, às 1000 vezes, e eu vou ter mais de 1 tera de informação de um único sítio, de um único tumor, por exemplo, se a gente estiver pensando em genoma de câncer, né, não os testes atuais. E ainda para melhorar, a gente tem a questão do multiomics. Então, no começo da palestra, a professora Maíra comentou que a gente tem essa interligação de vias metabólicas, de respostas, né? Então, não é só o genoma. O RNA é sequenciado, a proteína com espectrometria de massa também consigo acessar. O microbioma, seja DNA ou RNA de micro-organismos, eu também consigo acessar. Metaboloma, metiloma, e tudo isso de uma pessoa só. Então, a gente começa a visualizar a escala de grandeza de dados que existe aqui, né? Então, o genoma, como eu falei para vocês, é 120 gigas por indivíduo. Um transcriptoma é mais ou menos a mesma coisa, mas o transcriptoma, ele muda a cada idade, a cada tempo, a cada tecido e a cada situação do indivíduo. Então, se o indivíduo, por exemplo, hoje
desenvolve uma doença que tem alguma doença, por exemplo, uma doença metabólica. Então, eu tenho que ter o genoma do indivíduo inicialmente, o transcriptoma desse indivíduo no tecido-alvo, né? Vamos dizer que é uma doença metabólica que está mais localizada no cérebro. Muitas vezes isso acontece com algumas mitocondriopatias, né? Em que você tem uma heteroplasmia específica no cérebro. Então, eu vou ter um transcriptoma do local que está acontecendo, um metaboloma para poder fazer sentido às outras coisas, e eu não consigo ter sentido em uma coisa só. Então, quando eu tenho um genoma, são 2 milhões de variantes de um indivíduo para outro. Aí eu entro com o transcriptoma, que me traz mais uma camada de informação. Quais são os genes que estão diferencialmente expressos? E aí eu entro com o metaboloma, que me traz mais uma camada de informação. Quais são os metabólicos que estão acontecendo? E eu preciso interligar isso e fazer um entendimento único, né? Então, agora, eu imagino que na cabeça de vocês, aquela questão do data lake, da quantidade de processamento, do processamento elástico, comece a fazer sentido. Porque eu preciso parear, é como se eu estivesse colocando 2 textos na caixinha, e eu preciso parear os textos e entender tudo que eles podem fazer sentido um dentro do outro. Então, isso é computacionalmente muito exaustivo, né? Eu preciso de ter muito espaço e muita compreensão de como eu posso dividir essa tarefa para conseguir ser bem feita. Ao ponto de eu ter aquelas informações, já tenha propostas de que eu tenho multiomics por single cell. Então, célula única, eu faço um multiomics de cada célula para entender como que a célula percorreu o caminho da doença. Então, o Lifetime é uma empresa / iniciativa, né, que tenta entender esse caminho por uma célula única. Então, é como se eu tivesse uma célula saudável aqui, que num determinado momento ela percorre um caminho de uma célula não saudável. E então, vocês conseguem imaginar que eu vou precisar ter as informações de transcriptoma, metaboloma e tudo mais em cada um desses pontos, para poder compreender como é esse caminho, para quando eu testar o meu indivíduo, eu ter essa informação, né? Então, a quantidade de dados é muito grande. E a gente começa a entrar numa questão de genômica populacional, porque nós somos diferentes, né? Então, a gente tem várias iniciativas. Eu imagino que as pessoas com mais genética no dia a dia já conheçam o banco de dados do Gnomad. É um banco de dados de mais ou menos 120 mil genomas distribuídos, né, mundialmente. O Abraum, que agora está numa versão 1171 genomas de indivíduos brasileiros com mais de 60 anos. Né? Então, essa plataforma é muito importante para a aquisição de dados da nossa população. Outras iniciativas como o UK Biobank, em que eles juntaram 500 mil voluntários, genomas desses 500 mil voluntários e outros amostras biológicas desses voluntários. Então, se eu quiser, eu posso pedir para o UK Biobank, por exemplo, plasma de um determinado conjunto de indivíduos que tem uma determinada doença. Então, você compra esses dados para poder fazer a sua pesquisa, né? E tudo isso está estruturado, que eles montaram agora uma plataforma de análise que é baseada em nuvem. E então, isso está em algum lugar do planeta, ou em vários lugares do planeta, em que você consegue acessar e fazer suas perguntas científicas. Então, até mesmo as perguntas científicas não estão restritas ao laboratório, né? Você consegue sair do laboratório e visitar um laboratório, mesmo dentro da sua casa, na Inglaterra, que vai te dar essas respostas. E essas alterações de background genético, ou seja, as alterações individuais, podem ser muito impactantes. Nesse artigo, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas existem algumas doenças que são consideradas doenças de ação, né? Doenças genéticas em que tem uma ação, em que o teste genético ele é uma prerrogativa de diagnóstico, né? Então, são as doenças de Tier 1 do CDC, que são hipercolesterolemia familiar,
síndrome de Lynch e câncer de mama e ovário. Tá? Então, são essas 3 condições que sabem-se que, uma vez que o teste genético for positivo, tem uma ação a ser feita, né, a ser acompanhada. Então, o que esse artigo fez foi pegar pessoas com essas alterações e avaliar o quanto que essas variantes, que são patogênicas, ou seja, alguém viu e classificou essas variantes como patogênicas, o quanto que elas são penetrantes em diversas populações. Tá? E o que eles observaram é que a penetrância pode ir de 13% a 79%, a depender da população. Então, nesse gráfico, em que a gente vê a probabilidade de uma doença coronariana até a idade de 75 anos, eu começo a ver pessoas que não estão carregando a mutação, uma probabilidade muito semelhante a pessoas que carregam a mutação. Tá? Então, isso é muito importante, porque agora a gente não vai mais poder abrir o painel ali, o que a gente está olhando, e determinar que aquilo é patogênico e sair feliz. Porque a gente não está conhecendo o background daquela pessoa, a gente não está conhecendo o que determina se aquela doença vai agir mesmo ou não, tá? Então, isso é uma coisa bastante relevante. E a gente tem essas distribuições de população. Então, esse é um gráfico de distribuição genética das populações em grandes continentes, né? Então, a gente tem a população asiática, a população africana, a população asiática do sul, que é mais perto da população europeia. E o interessante aqui é que a população americana são esses pontos em azul, que são praticamente uma linha contínua entre todos os tipos de fundos genéticos, né? Entre todos os tipos de background genético. Uma diferente representação do mesmo questionamento, mas para a gente ver também como outras populações podem ser bastante contidas, né, bastante determinadas, como a população australiana, a população da Sibéria. E aqui a gente tem um mapa, mais ou menos, do que é possível de determinar em termos de variação humana. Né? Então, como que a nossa genética pode variar no mundo. E ao ponto de eu ter informações, quando eu faço, por exemplo, testes que são direto ao consumidor, e eu começo a cruzar essas informações e ter, aumentando isso, e ter a informação de algum parente que está fora. Então, hoje o 23andMe já oferece uma ferramenta, você quer achar algum parente? E você põe seus dados lá, clica no quero achar algum parente e ele vai cruzar com pessoas que podem ser potencialmente seu parente. Tem muitas pessoas achando pais que foram de inseminação artificial, né, de banco de sêmen, as pessoas estão achando os pais por meio dessas ferramentas. E esses 2 casos muito interessantes, em que foi usado isso para prender criminosos. Então, o primeiro foi um criminoso que fez o teste de fato e colocou ele disponível para a empresa, e daí eles cruzaram no banco de dados de DNA de crimes não resolvidos e encontraram, né, o perpetrador. Aí. E existem várias iniciativas no mundo hoje de sequenciamento e compreensão dos seus indivíduos. Né? Então, a gente tem aqui no Brasil, a gente tem 2 iniciativas, tem o BIPMED e tem a iniciativa do Abraum, tá, para compreensão, e o Ministério da Saúde está entrando com o Genomas Brasil, eu imagino que também vocês já devem ter ouvido falar, né, em que vai ser uma iniciativa mesmo brasileira, aos moldes da iniciativa do 100 mil genomas da Inglaterra, para sequenciar a nossa população, porque a nossa população é de fato especial. Quando a gente pensa, é porque é muito miscigenado, mas nesse cenário ela é de fato especial. Né? E você tem outras iniciativas, a iniciativa americana do All of Us, os 100 mil genomas, então tem muitas iniciativas que... essa iniciativa da Estônia, que a gente vai chegar lá, porque a Estônia é um caso especial de Big Data, né? E o quanto que essa ancestralidade pode realmente interferir
nos achados, né? Então, hoje a gente sabe que a maioria dos programas, então, o TopMed, que a gente consulta muitas vezes para a doença, o catálogo de GWAS, a gente vai olhar que a maioria é de outras populações. Então, a população africana, por exemplo, não é bem representada nessas iniciativas que contêm o maior número de indivíduos, né? Então, a gente está olhando aqui 1 milhão de indivíduos no All of Us, tem 150 mil africanos, no catálogo de GWAS, pior ainda. Então, você começa a ter um problema de acurácia e de precisão. Então, na hora que a gente ouve assim, saiu aqui o score de risco poligênico, ou como a genética contribui para o desenvolvimento de uma determinada doença, pode contar que não se aplica a nós, não se aplica a africanos, não se aplica. Porque a gente está vendo que o background genético é muito importante para essa situação. Então, eu vou precisar sequenciar essas pessoas, esses indivíduos, né, diversos, para conseguir ter essas respostas específicas a eles. Então, se eu estou conseguindo ser efetiva, eu estou imaginando vocês fazendo aquela visão. Poxa, então eu vou precisar de um data lake, eu vou precisar de um supercomputador, eu vou precisar de ter uma infraestrutura enorme para conseguir analisar 120 gigas de 1 milhão de indivíduos, né? É muita coisa. Então, agora saiu, como eu comentei com vocês, o Abraão, 1.171 indivíduos acima de 60 anos, e esse é um mapa das regiões que são diferentes da referência, né? Ou seja, regiões que eles encontraram dentro desse banco de dados, que são diferentes da referência que a gente usa quando a gente está analisando ali na prática, no dia a dia. Tá? Então, essa iniciativa Genomas Brasil vai ser fundamental para a gente ter uma referência brasileira. Nós somos muito diversos, né? Isso é bastante relevante. E aí a gente abre o ponto da medicina de precisão, né? Então, aqui a gente pensa como são 7 bilhões de indivíduos no planeta. Cada um desses indivíduos tem uma genética diferente, porque cada um dos 7 bilhões são indivíduos únicos. Mesmo gêmeos monozigóticos são diferentes geneticamente, mesmo que seja por 2, 3 bases, mas são. Então, é como se eu tivesse que fazer todos esses cálculos para 7 bilhões de pessoas. Pensa quando eu estiver oferecendo um produto que seja single cell, multi-omics single cell, para cada um dos indivíduos que moram no planeta. É muito dado. Eu não sei onde a gente vai guardar tudo isso, porque é muito dado. Então, a gente tem esse programa dos Estados Unidos de 1 milhão de indivíduos, e eu acho importante trazer aqui, eu não sei se isso está claro para vocês, mas a medicina de precisão, ela tem como ela tem como parâmetro levar em consideração o estilo de vida, o ambiente e a genética. Então, para vocês terem uma noção, a única parte que realmente está ligada à saúde, né, ou que seja uma informação de saúde, é a genética. Porque o estilo de vida e o ambiente não são relacionados à saúde. Mas por que a medicina de precisão diz que vai levar essas informações em conta? Porque o objetivo da medicina de precisão é nos manter saudáveis, é ser capaz de prever eventos e agir para que a gente não tenha a doença. Então, eu não estou aqui levando em consideração dados de prontuário eletrônico, porque eu não quero que essa pessoa fique doente. Eu quero saber quais são os riscos genéticos que ela comporta e como é que ela vai precisar adaptar o estilo de vida e o ambiente dela para não ficar doente. Esse é o objetivo. Hoje, a gente vai usar as pessoas que estão doentes para aprender, para fazer o aprendizado de máquina e aprender quais são os pontos, seja da genética, do ambiente ou do estilo de vida, que faz com que cada um tenha a sua história de saúde diferente. E a capacidade desses dados, de modelagem desses dados é muito grande. Quando você começa a ter muitos pontos de dados, você começa a ser capaz de modelar. Então, a gente sabe de histórias do Facebook, como eles modelam, por exemplo, risco de depressão. Então, já tem uma ferramenta de machine learning
que é capaz de observar os posts da pessoa no Facebook e dar um determinado risco de desenvolvimento de depressão daquela pessoa. Então, basta você ter muitos pontos, né? A genômica, o sequenciamento de genoma são muitos pontos. Então, eu consigo prever muitas coisas. Então, nesse trabalho, eles fizeram uma predição de face, né? Teve muitas críticas do trabalho, porque a predição de face se baseava principalmente na questão ancestralidade, né? Não que eles estavam olhando os pontos de genoma responsáveis pela construção de face, mas simplesmente pegando informações de ancestralidade, né? Mas de toda forma é muito parecido, né? Com as faces que são mesmo os donos dos genomas, né? E com isso a gente começa a se perguntar o quão anonimizável é esse dado. Então, hoje, a LGPD, e tem tudo a ver com Big Data, diz assim, olha, o dado, para ser utilizado, ele precisa ser anônimo, ele precisa ser anonimizado. Então, eu consigo utilizar. Mas se o genoma é a impressão digital da pessoa, como que eu anonimizo isso? Essa é uma das questões que a gente vai ter que enfrentar na hora de começar a fazer perguntas. E você tem métodos que vão levar em conta não só aquele ponto, mas também o histórico, né? Então, esse artigo mostrou detecção de evolução de câncer. Então, evolução no sentido da palavra mesmo, de evolutivo. Porque você tem, quando você olha um tumor, você vai ter um perfil mutacional daquele tumor, né? Então a gente sabe, se encontrar carrais, EGFR no pulmão. Então a gente tem algumas informações do perfil mutacional. O que esse artigo trouxe é que o momento que as mutações ocorrem pode levar a histórias clínicas diferentes, prognósticos diferentes. Então a trajetória das mutações, você vê que esses indivíduos, eles têm, por exemplo, o mesmo perfil mutacional, se a gente for pensar em presença e ausência. Mas se eu contar a história, ela é diferente. Então, eu vou associar esse indivíduo a um outro indivíduo, por exemplo, que não tem o mesmo perfil mutacional, mas está seguindo a mesma história. E isso é muito relevante, né? Porque eu consigo ter um prognóstico precoce, mesmo que ele não tenha atingido todas aquelas mutações de um perfil mutacional. Então, eu começo a ter a questão do tempo, e não só do efeito, né? Quando eu faço um genoma de tumor, então eu vejo aquele perfil, se a pessoa tem ou não a mutação, tem ou não a mutação, tem ou não. Mas se eu contar uma história, pode ser que eu mude esse prognóstico. E computacionalmente, contar uma história é muito mais difícil do que simplesmente avaliar sim ou não se existe aquela mutação, né? E então você começa a ter envolvimento de pessoas fora da área de saúde, mas que são da área de computação. Então eu volto naquele comentário que eu fiz no começo, né, da UPS, em que eles eram uma empresa de entrega que tinha tecnologia e viraram uma empresa de tecnologia que faz entrega. Logo, a saúde vai ser uma empresa de tecnologia que faz saúde. Você tem esse portal, que é o Kaggle, em que são lançados desafios para o mundo inteiro. Então, eu entro no Kaggle, eu tenho um desafio, eu quero descobrir qual é a relação do genoma com alguma doença X. Eu vou lá e lanço um desafio e digo assim, olha, eu pago $100.000 para quem resolver esse desafio. E cientistas de dados do mundo inteiro vão poder entrar na competição e resolver o desafio. Quem melhor resolver o desafio leva o prêmio. Então, eu não preciso nem ter os cientistas de dados no meu local. Eu jogo a minha pergunta, alguém resolve e retorna resolvido para mim. E as empresas de tecnologia, ou as empresas computacionais, já estão percebendo que a saúde é um âmbito em que elas podem atuar, né? Então, a AWS tem uma instância especial para a genômica. Inclusive, eles fizeram aquela parceria com o Dragon, que agora foi comprado pela Illumina, né? Para processar o genoma de forma muito mais rápida. Então, aquele genoma que a gente viu, genoma de 46 horas e o teu neonatal, é super rápido, isso é processado com algoritmos diferentes daqueles da normalidade, né? Daqueles que a gente processa normalmente. Então, existem hoje máquinas, que a gente fala de GPUs,
que são máquinas que o hardware é construído para fazer genômica. Né? Não é só um computador normal, que eu coloco um software lá, que eu coloco uma forma de analisar dentro do hardware da máquina. Não, é uma máquina feita para genômica. A estrutura dela é feita para fazer processamento genômico. A Google também tem a sua instância de genoma, né, e faz toda a parte de bioinformática que a gente pode fazer e processar petabytes de dados. Então, mega, giga, tera, peta, hexa. A gente já está no exabytes de dados genômicos. E você começa a ter também não sei, mas assim, uma mercantilização desse produto. Então, o seu genoma vale dinheiro. O seu genoma vale dinheiro porque as empresas querem fazer descobertas do ponto de vista médico ou outros pontos de vista, e eles vão usar essa informação para fazer essas descobertas. Então, já tem empresas que estão fazendo essa transformação baseado em blockchain, em que eles asseguram o seu dado genético para que nem você modifique e nem outras pessoas modifiquem, né? Que ele seja seguro e que eu comece a fazer transações com isso. Então, eu vou lá e vendo meu genoma para uma empresa X, ela compra o genoma e eu posso vender para uma empresa Y, Z, enfim, ele é meu e eu faço com ele o que eu quiser. E a montagem de scores de risco poligênico, ou seja, a doutora Kyoko, eu peguei uma parte da apresentação dela e ela comentando que a maioria das doenças tem fundo genético. Sim, a maioria das doenças tem um fundo genético, só que as doenças de maior complexidade são mais difíceis de a gente chegar nesse fundo genético, porque a genética vai explicar a coisa de 30%, 40% da doença. Então, o que eu preciso entender, eu tenho que ter uma quantidade tão grande de indivíduos para conseguir entender qual é a genética que explica aqueles 30%, 40%, que entra na questão dos scores de risco poligênico. Então, esses scores